Se você é da área de tecnologia, então este podcast é para você. Vamos falar sobre tendências, transformação digital e inovação em um bate-papo com profissionais de peso. Tudo isso sem abrir mão de uma pitada de bom humor com Décio Garcês, que tem mais de 30 anos à frente de projetos de tecnologia, informação e comunicação. Vamos começar? Então, Chama UTI. Bem-vindos novamente ao Chama UTI, o podcast que leva vocês ao coração da inovação e da transformação digital. Hoje nós temos um tema super interessante. Nós estamos aqui com dois engenheiros de performance e nós vamos falar sobre qualidade de software. Tá? Bem-vindos, Raul e Lô. Bom, esse é um podcast que é feito para profissionais e especialistas de TI, para empreendedores e para executivos. Então, esse tema de hoje, a qualidade de software, interessa para todo mundo, para quem vai desenvolver, para o empresário que quer performance no sistema dele e para a inovação. Afinal de contas, TI é o centro de inovação. Tá? Então, eu vou pedir para que o Raul e o Lô se apresentem, né? Então, como é que foi a trajetória de vocês para chegar até a Qualita? A Qualita é a empresa de ambos que cuida exatamente de performance de software. Exatamente. Raul, obrigado, conta um pouquinho Décio. da sua história. Obrigado pelo convite de estar aqui, é bem importante para a gente. Bom, eu sempre fui um desenvolvedor de software, né? Sempre, antes de tudo, entusiasta, né? Então, desde adolescente, já mexia com TI, já instalava Linux no computador pessoal. E minha carreira, eu não posso falar dela sem começar daí, né? Apesar de estar com 36 anos agora, eu comecei bem cedo. Profissionalmente, atuei em algumas consultorias, né? Sempre desenvolvendo software, mudando de linguagem em linguagem. Trabalhei com C#, Java, Clipper, que nem a gente já conversou bastante a respeito, para quem conhece. E mais nos últimos 6 anos, né, mais ou menos, eu venho atuando mais fortemente nessa parte de performance de software, que há 6, 7 anos atrás, sinceramente, eu nem sabia que existia, né? Talvez seja bastante novidade para muito das pessoas que vão estar vendo a gente. E nesses últimos 6 anos, né, nos últimos 4 anos, né, eu entendi que a parte de performance de software é algo bem relevante, é um nicho, né, dentro do desenvolvimento e que é um nicho pouco explorado, né? Como eu disse, né, eu era um desenvolvedor há 10, 12 anos e não conhecia que existia algo tão aprofundável nesse sentido, né? E aí resolvi criar a Qualita, né, que é uma empresa que tem esses 3 pilares, que é a performance, disponibilidade e escalabilidade de software, né? E nesses últimos tempos, né, trouxe o Lô para trabalhar comigo, que ele vai falar um pouquinho, né, mas a gente já se conhece de algum tempo já, né? Perfeito. Lô, conta um pouquinho da sua história para a gente. Valeu, Décio, obrigado aí. Obrigado pela oportunidade de evangelizar, de falar um pouquinho da palavra da performance. É um tema que realmente precisa evangelizar os desenvolvedores, tá? Bom, apesar de ser novo, eu tenho 24 anos praticamente de experiência em desenvolvimento. E há uns 7 ou 8 anos atrás, mais ou menos, eu acabei caindo na área de performance, uma necessidade de um colega meu que precisava de alguém para melhorar aplicações, e ele gostava da minha forma de trabalhar. Fui para lá, trabalhei um tempo lá, depois levei o Raul para trabalhar comigo, a gente já tinha trabalhado junto antes, eu gostava da forma que ele desenvolvia. Aí ele foi e a gente ficou bem uns 5 anos ali trabalhando junto com performance em outras empresas, consultorias e tal. Até que o Raul foi abrir a Qualita, né? Quando foi o tempo certo, ele me chamou para ir trabalhar com ele. Bom, basicamente, assim, minha história, assim, bem resumida é essa, né? E de lá para cá a gente só vem atuando com performance e, assim, casou muito bem com a nossa experiência, né? Porque desde sempre a gente foi inconformado com código ruim e aplicação ruim. A gente sempre quis fazer o melhor das aplicações que a gente trabalhava. Perfeito. Bom, basicamente a gente já conversou que nós temos um público misto, todos eles orientados para a TI, orientados para a inovação. E assim, como vocês falaram, há 7 anos atrás, nós que somos gestores de TI, empresários, empreendedores,
A gente conhece qualidade de software, né? Alguns departamentos, inclusive algumas fábricas de software, colocaram qual a diferença de qualidade de código para qualidade de software. Essa aqui vai pulou. Quando a gente fala de qualidade de software, né, a gente está falando principalmente dos aspectos funcionais, tá? Tem outros aspectos além, mas o básico ali, o mais crítico seria o funcional. Então a gente está falando de teste funcional, manual, automatizado, regressivo, entre outros, tá? Quando a gente fala de qualidade de código, a gente está falando de como o teu código ele é bem feito do ponto de vista de manutenibilidade, de evolutivas, para a gente poder evoluir o software mais fácil, de padrões de projeto, no design patterns, tá? Então a gente está falando mais da qualidade do código mesmo, do texto que envolve uma aplicação. Essa é a básica diferença, tá? Comparando quando a gente está fazendo reforma em casa, né? Você tem toda a construção e tem o segredo do acabamento, que é aquilo que vai dar visibilidade e confortabilidade. Legal, hein? Por exemplo, o que faz um código ter qualidade é ele ser legível, ser facilmente interpretado, para que outro colaborador, outro programador consiga pegar aquele código e já continuar trabalhando nele. É um dos exemplos que traz um código bem feito, um código com qualidade. Isso facilita, inclusive, ao desenvolvedor não ter que ficar consultando documentações, sejam elas online, sejam impressas, né? Ele consegue só de olhar para o código saber onde é que estão os principais comandos, as principais instruções e do que é. Correto. Perfeito. Tá? Muito bem. Agora, é o seguinte. Essa aqui vai para o Raul. Legal, nós estamos aqui conversando, qualidade de software e tal, é uma coisa que não aparece de cara, é que nem alguns componentes automotivos. Você abre o capô, você não sabe o que ele está fazendo lá. Raul, qual é a importância em termos de desenvolvimento, performance, manutenção e para o negócio? Qual é a importância da qualidade de código? Quais os benefícios que ela traz? Perfeito. Essa é uma pergunta recorrente, né? Muitos gestores, né, empresários já fizeram essa pergunta e ela é sempre um pouco complicada de responder por conta da barreira técnica, né? Mas, de maneira simplificada, né, isso vai se tratar muito da velocidade, do dinamismo com que você vai conseguir adaptar o seu código ou o seu sistema para novos desafios, né? Eu acho que um exemplo que muitas empresas passaram bem recentemente foi a implantação do Pix. Então, provavelmente as empresas que tinham uma base de código dos sistemas delas com muita qualidade, sistemas bem desenvolvidos, sistemas onde os desenvolvedores tinham uma facilidade de entender o código escrito, provavelmente tiveram uma facilidade muito maior na hora de se adequar a essa nova realidade. E foi uma realidade que chegou como um trem. Garanto que muitas empresas perderam algum dinheiro por conta de ainda não aceitarem algumas, de repente até hoje, né? Esse que é hoje o principal meio de pagamento disponível, né, no Brasil. É o mais abrangente, mais democrático. Exatamente. O que envolve, inclusive, as maiores cifras, né? Provavelmente, né? E perderam dinheiro, com certeza, no esforço de desenvolvimento, né? Se tivesse bem estruturado, saía mais fácil, né? Saía com um esforço menor. Como não está, às vezes gasta muito mais para fazer um trabalho adaptativo, por exemplo. Eu chamaria isso de queimada na largada, né? Eu sempre, como eu sou da área de TI, eu sempre vou procurar aspectos de segurança de qualquer coisa. Mas qualquer tipo de aplicativo que me irrita de primeira, a minha tendência é voltar. Perfeito. Agora, essa aqui vai para os dois, tá bem? Essa vai para os dois, tá? Nós temos aí os nossos desenvolvedores, uma equipe de desenvolvedor, tem o usuário dele ou o cliente dele. Quais são os principais desafios em termos de metodologia e ferramenta que o desenvolvedor vai enfrentar para poder ter um código limpo, para poder ter um código de performance? Legal, eu vou começar. Vai tirar para mim? Não, né? Não. Assim, primeiro, né, acho que antes de tudo é conhecer, né? Conhecer e ter a vontade, né, de realmente
manter essa base de código limpa, né? Então, muitos desenvolvedores, principalmente desenvolvedores iniciantes, mas também bastante gente experiente, muitas vezes não conhece, né, que teria a possibilidade, por exemplo, de ter assistência de uma ferramenta na hora de avaliar o próprio código e manter o código limpo, né? Então, desde uma coisa que eu considero trivial, por exemplo, é um formatador, um autoformatador de código, né? Então, muitos projetos que a gente vê até hoje nascendo, nasce sem algo básico que seria um padrão de formatação. Quantos espaços eu coloco depois que eu pulo uma linha? Parece bobo, né? Isso, né? Mas isso facilita muito para quem vai ler o código ter um entendimento mais ágil, mais rápido, por conta de algo tão simples como a formatação do documento. Isso como eu já disse, né, é algo que eu ainda vejo projetos nascerem sem. E aí, entrando um pouquinho mais avançado, tem ferramentas que é possível você cadastrar regras, e algumas já têm regras pré-cadastradas, onde ela já vai te indicando possíveis violações de qualidade de software, com grau de criticidade, né? Eu acho que isso é bem comum, né, Lu? Sim, sim. E até complementando aqui, mas aí indo para o lado da gestão, onde que a gente tem problema? Principalmente na falta de iniciativa, né? Então, muitas empresas acabam focando no resultado, né? E não investem em melhorar os processos, quando deveriam melhorar os processos, e isso traria resultado. Então, por exemplo, essas ferramentas que ele falou, dá trabalho configurar, implementar, tem custo, mas tem um retorno. Então, às vezes, a falta de visão do retorno que isso pode trazer acaba não gerando essas iniciativas e o projeto acaba não acontecendo e não existe evolução. Acaba se focando em desenvolver, às vezes sem planejamento, às vezes sem uma stack de ferramentas, né? Ou metodologias mesmo, né? E acaba que não se utilizam as práticas de ter um código com qualidade, né? A iniciativa tanto para ferramentas como para processo, quanto também para treinamento, né? Porque assim, como ele falou, o desenvolvedor não conhece, ele não vai fazer o que ele não conhece, entendeu? A não ser que ele tenha uma ideia maravilhosa, acontece, né? Porque alguém criou a metodologia, ele não vai do nada começar a fazer. A maioria dos casos, a pessoa vai programar do jeito que sabe. Então, a empresa também tem que ter uma iniciativa para trazer mais conhecimento para o desenvolvedor, trazer arquitetura, trazer, sabe, framework, tudo que agrega aí para poder chegar nesse código com mais qualidade. Perfeito. Bom, a gente tem um monte de aplicações pontuais, negócios pontuais, mas tem uma situação muito interessante que de um processo, um projeto pontual, a gente conseguiu levantar uma solução para o mercado. Conta a história do Spring Java. Sim, sim. Essa é uma história interessante, né? Porque muitos desenvolvedores eles têm a vontade de contribuir com a comunidade de código aberto, né? Comunidade open source. E dentro dessa comunidade de código aberto, um dos projetos assim bem relevantes que a gente tem é o projeto Spring, que é um framework de desenvolvimento de aplicações Java, um dos mais utilizados hoje no mundo, né? Então, dentro do nosso trabalho de performance, a gente faz análises, né? Troubleshooting também, e a gente tenta sempre levar a aplicação ao máximo de desempenho, em termos de velocidade de processamento e de consumo de recursos computacionais, né? Que dentro do panorama hoje de nuvem, acaba refletindo direto na questão de custo para os clientes, né? Então, fazendo uma dessas análises, a gente percebeu que a gente tinha um problema dentro desse framework, que é um framework de mercado super utilizado. E era um problema que fazia com que o framework gerasse muito mais pacotes de rede do que precisaria. Então, dentro dessa análise, a gente precisava acelerar a aplicação do cliente e a gente, a princípio, bateu nessa barreira que não era um código do cliente, era um código desse framework aberto. Então, com isso, o que a gente fez? A gente parou ali? Não. Legal, então vamos analisar o código do framework. Analisamos, verificamos as possibilidades de alteração, fizemos uma alteração, fizemos a comprovação de que aquilo ali reduziria realmente essa geração de pacotes, conseguimos no nosso stress test reduzir o consumo de CPU da máquina para 1/3 do que era, e a gente falou, poxa, isso daqui é muito bom, isso daqui funcionou muito bem.
Então, a gente falou assim, pô, legal, então a gente vai conseguir agora dar aquela grande devolutiva, né, para o mercado, para a comunidade, que foi fazer o quê? Já que a gente fez essa correção para a gente, vamos levar essa correção de volta para quem entregou o código original para a gente, né? E principalmente porque quem utiliza Java são entidades complexas como bancos, sistemas do governo, onde lidam com volumes assim imensuráveis de dados. Você tem um calo no meio disso daí, imagina, né? E vocês dividirem isso com a comunidade, com o fabricante e com os desenvolvedores. Exatamente, exatamente. Isso é bastante importante, né? Porque, como você falou, A gente, no final das contas, submeteu a correção, né? E uma correção que ajudou muito a gente, nosso cliente, vai ajudar um monte de gente agora. Né? O Spring, tipo, eu chuto aí que mais de 90% dos desenvolvedores Java que fazem web service utilizam o Spring. Tá? É isso, é a grande sacada. Bom, agora é o seguinte, esse foi um case de sucesso que o Lô e o Raul contaram para a gente, né? E dos os impactos que criou no mercado. Agora, a gente terminou esse primeiro bloco onde a gente falou de evolução em tendências, né? E para quebrar o gelo, esse é o quadro principal que todo mundo se liga, é o perrengue. Então, eu quero que os dois, ou um dos dois, conte para mim um perrengue, mas eu quero um perrengue alegre, nada de tragédia, entendeu? Ok. E depois, conta o perrengue para a gente. Assim, aí eu tenho um perrengue bem perrengue, né, que eu passei. Não sei se pode ser considerado uma tragédia ou não. Isso sempre acontece, né? Para você foi. Para mim foi algo que me marcou bastante, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Lô, ele tinha me levado para uma empresa onde ele estava trabalhando com performance. Foi bem nesse começo de trabalhar com performance. Eu precisei ir viajar, já era uma coisa assim, poxa, você vai lá para o Rio de Janeiro. E chegando lá, cheguei na empresa e a minha missão ali era fazer todo esse assessment da qualidade dos sistemas e do código ali que estava ali presente. Então, o que foi dito que seria o meu papel ali? Seria um papel meio de auditor, meio de fiscal. Então, parte das pessoas não estavam lidando muito bem com isso. E aí foi uma situação inusitada, porque eu cheguei onde eu tinha que chegar, cheguei no departamento, entrei na sala da pessoa e falei, vou mudar o nome da pessoa. Falei, João, eu sou o Raul, eu represento essa empresa e eu estou aqui para fazer esse trabalho de assessment, né? Falei, tudo bem? A pessoa estava de costas para mim, ela estava sentada de costas assim para mim e ela falou assim, não, sou eu sim. E eu achei estranho, né? Porque ele não virou para mim para falar comigo. E a gente seguiu essa conversa. Foi a conversa mais estranha da minha vida. Você conversando com as costas do seu cliente. Exatamente. Por quê? Porque ele tinha essa visão de que eu estava ali para, de repente, apontar um dedo, mostrar que o desenvolvedor dele, de repente, da equipe dele não tinha feito um bom trabalho, né? E não é esse o intuito, né? A gente não, com certeza, a gente nunca faz esse tipo de coisa, porque antes de trabalhar com performance, com disponibilidade, Já foi dev, né? fomos desenvolvedores, né? Ambos, né? Então a gente sabe quais são as dores dos desenvolvedores, né? Então a gente sabe o porquê que não saiu com tanta qualidade, porque as boas práticas muitas vezes foram deixadas de lado, questão de prazo, de outras coisas, né? Então, assim, a gente sempre tenta ser o mais construtivo nas nossas recomendações, né? Então é sempre, poxa, a gente entende que isso daqui não foi feito da melhor forma, mas a gente vai dar para vocês um atalho aqui, um caminho seguro para que isso seja levado para as melhores práticas. Legal. Bom, agora a gente terminou esse nosso primeiro bloco de evolução, né? E nós vamos entrar no segundo bloco que vai ser tendências. Perfeito? Perfeito. Bom, agora nós vamos falar um pouco de tendências, né? Para onde a gente está indo ou para onde a gente pensa que está indo ou gostaria de ir, tá? Então, essa aqui vai para o Lô. Como as empresas, quer dizer, a empresa é um universo muito grande, mas como é que os CTOs, tá? Os CIOs, podem fomentar
uma cultura de qualidade de software. Esse é um gancho que eu estou pegando do Lô, porque o Lô falou em treinamento, falou em cultura, falou em visão. Então, como é que os CTOs podem incentivar uma cultura de qualidade de código, assim como a gente tem incentivado a cultura organizacional orientada para a inovação? Fala aí, Lô. Eu acho que tudo começa na liderança, né? Então, a gente falou de CTO, já está falando de uma liderança, mas abaixo dos CTOs ele vai ter seus líderes também que vão replicar. Uma liderança mais conservadora, mais tradicional, é que passa e faz. E passa a demanda, o colaborador faz. Hoje, por exemplo, eu e o Raul, como é que a gente treina o pessoal, né? Falando já treinamento corpo a corpo ali, um do lado do outro ali junto, tá? A gente faz, a gente mostra, a gente explica, tem bastante paciência, a gente prova eles. Tem casos a gente fazer, a gente já fez alguns eventos onde a gente passa o dia programando com eles. Coisas que não tem frutos assim financeiros, a gente não é billable, que a gente fala, a gente não está vendendo para ninguém. A gente faz pelo simples fato deles aprenderem coisas novas, a gente testar eles, estimular até o raciocínio lógico deles, né? Então, isso vem da liderança, né? Porque a gente vê, antigamente, por exemplo, eu vim de e-mails onde a gente tinha que chegar sabendo, tinha que fazer e entregar. Se não soubesse, passava o próximo colaborador, né? Esse é o principal ponto. Fora isso, aí a gente tem as iniciativas mesmo de treinamentos que a gente pode dizer aqui, por exemplo, treinar em Design Patterns, treinar em Clean Architecture. Tem N metodologias que podem ser treinadas assim, aderentes à necessidade da sua companhia assim, ou do seu negócio. Tá? E, por último, as ferramentas que validam. Tá? Porque, assim, implementar a metodologia por si só não quer dizer que ela vai funcionar. A gente pode achar que implementou, pode treinar todo mundo e aí simplesmente não está dando resultado. Quando a gente coloca os validadores no final de uma esteira, de um ciclo de desenvolvimento de software, ele garante que, de fato, todo aquele investimento que eu fiz em treinamento, liderança e tal, está de fato, trazendo frutos, né? Tá rendendo frutos. Né? E acho que a medição principal, né, da qualidade de código, eu estava falando com o Raul na vinda para cá, né? É a experiência final do usuário. A aplicação que tem um código melhor, ela com certeza ela trava menos, ela dá menos problemas, ela tem menos indisponibilidades. Principal reclamação de usuários não está acessível, né, e está lento demais. Então, assim, se tem um código melhor, você vai ter essa medição no final. E essa medição de usabilidade já também pode ser feita, né, um acompanhamento periódico, não só deixar o usuário reclamando. Por exemplo, você coloca um app lá na Play Store, se você não olhar lá os resultados, você não sabe se está acontecendo. O que se está indo bem essa aplicação ou não. Se você periodicamente vai lá, pega aqueles resultados e cria ações para trabalhar em cima deles, e aí não só qualidade de código, tem tantas ações que a gente pode tomar, não vai ter resultado mesmo. Tá? Então, assim, todo esse fluxo, né? Desde a liderança, treinamento, metodologias, ferramentas e validação de se isso de fato está sendo efetivado, digamos assim. Perfeito. Os especialistas, isso é mais uma curiosidade pessoal, tá? Os especialistas em mudança organizacional, e nós de TI, a gente atropela muito, porque para a gente projeto, escopo definido, início, meio e fim, recursos limitados. Mas a mudança organizacional, ela bate de frente com a cultura organizacional, que foi o que você mencionou, tá, Lô? Uhum. Vocês têm encarado várias empresas que estão imersas em inovação e transformação digital, mas tem algumas empresas clássicas, conservadoras, que estão tentando se achar. E o pessoal de mudança organizacional estima que você demora pelo menos 3 anos para mudar o comportamento organizacional, não a estrutura organizacional. Uhum. Vocês já se defrontaram com algum caso assim? Já. Assim, principalmente quando eu atuei muitos anos em consultoria. Sempre que a gente muda de consultoria, a gente chega em outra cultura. Entendeu? A consultoria antes da Corta que eu estava, eu fiquei 1 ano lá. Tá? É possível você mudar vários pontos de cultura nesse período. Não vai mudar toda a cultura, mas dá. Eu tinha uma equipe com 25 pessoas e eu consegui fazer essa transformação lá. Muito no ponto da liderança. Mas na equipe técnica. Na equipe técnica. E não na cultura da organização. Não, da organização como um todo, nem era minha responsabilidade, não tinha essa. E, aliás, acho que a própria tecnologia vai fazendo com que a gente se adapte. Mas eu digo porque era uma equipe que já estava lá há um bom tempo, já vinha com. Aquela velha história. Não, mas a gente já faz assim há muito tempo. Clássico. Aí eu virava para eles e falava assim:
tá dando certo? Se não tá, então vamos mudar. É isso, né? Entendeu? Está fazendo bem? Legal. Obrigado, Lu. Essa vai para o Raul, tá? Nós vamos falar aqui em percepção pessoal, Legal. tá? Nós não temos uma bola de cristal, a gente imagina para onde a gente está caminhando, tá? Então, nós estamos falando do centro de inovação como sendo o TI, né? Quer dizer, a locomotiva é a vontade do empresário. O TI é a máquina. E agora nós tivemos uma explosão das IAs generativas. Então, Raul, como é que você vê a tendência da qualidade de código nesse ambiente de inovação, nesse ambiente de IA generativa? E a principal pergunta, como é que a IA generativa pode ser utilizada ao contribuir para o aprimoramento da qualidade de software? É uma excelente pergunta. Esse tema é muito caro para mim porque eu me surpreendi, né? Eu acho que como todos, né? Com esse boom que surgiu com o ChatGPT, eu sou um usuário ali desde o comecinho dele. E eu venho acompanhando, eu venho me reciclando para acompanhar essas tendências, essas inovações, né? Então, bem recentemente, a Meta acabou de lançar um modelo, né? Que é o Llama 3.1, no qual ele compete bastante com os modelos fechados, como o ChatGPT, né? E a proposta principal, uma das propostas, assim, grandes propostas desse novo modelo, é a geração de massa de dados, por exemplo, tá? Que é algo que pode ser utilizado para a execução de testes. Então, o Lô falou no começo do nosso bate-papo sobre testes funcionais, né? Para a gente fazer teste funcional automatizado, principalmente, muitas vezes a gente precisa de massa de dados. O que é massa de dados? Eu preciso de um CPF, eu preciso de um RG, de um endereço, eu preciso, dependendo da minha empresa, de um cadastro determinado, de um determinado perfil de cliente, de outro determinado perfil de cliente. E isso é muito trabalhoso para o ser humano gerar, principalmente na demanda que o teste exige, né? Para você fazer um teste bem completo, vamos supor, tá? Uma empresa que tenha um cliente que faça uma compra, eu tenho um determinado cadastro, que é um cliente que faz uma compra esporádica. Eu tenho um outro determinado cadastro, que é um cliente que ele é mais fidelizado, ele tem o meu cartão private label, então é um cadastro mais completo, porque eu preciso fazer uma análise de crédito daquele cliente, né? Então, para eu poder abranger todos os cenários possíveis que o meu software vai ter que estar adequado a processar as informações, eu preciso de uma combinação desses dados que pode extrapolar, assim, a capacidade humana de possibilidades, né? De variações. Então, essa é uma das grandes apostas, né? Para a IA generativa auxiliar na qualidade de software, né? Na qualidade de código também, mas principalmente na qualidade de software, que é o ponto, né? Tinham perguntado, né? O software, a gente brincava, né? Que era a parte que a gente xinga. Essa parte aí, a tendência de todos nós, como gestores de TI, é acompanhar sempre... Principalmente agora, a gente está de olho no que o pessoal do Vale do Silício está falando, está desenvolvendo em termos de metodologia e tecnologia, né? E aí vem a época do modismo também. Tem cara que implementou fábrica de software, botou um departamento de homologação de software, tá? Sem saber direito o que está fazendo. Tipo assim, o cara vai representar o usuário testando isso aqui, né? E aí tem uma coisinha no meio que um dos dois vai me explicar. Aliás, explicar para mim não, explicar para o nosso pessoal mais leigo, né? O que é o maldito teste de fumaça? O smoke test. Smoke test? O smoke test não é nem tão complicado, né, de explicar. A gente tem o que a gente chama de stress test, né? É uma das coisas que a gente faz bem também. O que é o stress test? É você se preparar para uma Black Friday. Então, eu tenho uma previsão, vamos supor, um e-commerce, que eu tenho uma previsão de, em um dia só, ter
3, 4 vezes o volume de transações que eu tenho num dia que não seja de alto volume. Então, como você tem certeza que seu software, que sua infraestrutura, que tudo isso está adequado, está aderente a essa enxurrada de possíveis vendas que você vai fazer? Tipo Paul McCartney vindo para o Brasil e você não consegue comprar o ingresso. Exatamente. Eu acho que todos nós, né, de TI ou não, já passou por uma experiência frustrante de perder uma grande promoção, de perder um evento muito que criei muito, né, por conta de uma falha ali de software. Então, assim, para que isso não aconteça, uma das práticas, né, das boas práticas que as empresas podem fazer é fazer isso que a gente chama de stress test, que com aquele volume de dados, né, que a gente estava falando anteriormente, que a IA pode gerar, a gente pode criar como se fossem transações reais e fazer uma injeção simulando os usuários utilizando o sistema com uma grande concorrência para realmente validar tanto o software quanto a infraestrutura. O smoke test, que ele entra nisso, né, que foi a sua pergunta. Quando a gente vai começar a fazer o stress test, a gente manda uma carga relativamente baixa ainda, para ver se está tudo certo com o teste que a gente quer fazer. Né? É o teste do teste. É o teste do teste. E vocês sabem de onde vem esse termo? Sim. Pegou, eu não lembro. Sim. Ele vem da área de engenharia, onde você desenhava um circuito, e para você ver se ele estava funcionando, você ligava e ia aumentando a voltagem. Na hora que soltava a fumaça, era o limite do circuito. E aí, os desenvolvedores, né, e os homologadores de software adotaram o termo. Sim. Né? Pô, muito interessante, tá? Bom, pessoal, nós conversamos aqui bastante, principalmente sobre a evolução. Qualidade não é mais um diferencial competitivo. Qualidade é uma obrigação de qualquer produto ou serviço que você vai colocar. Então, nós passamos por homologações de sistemas por parte do usuário, um departamento homologando sistemas, tá? E agora a gente tem uma proposta novíssima, que o Raul e o Lô mergulharam, que é o seguinte: você já aplica qualidade quando você está construindo o teu sistema. Desde o início, você já pensa em qualidade, você executa a qualidade de software, você facilita a vida do cara que vai dar manutenção. Agora, Lô, eu gostaria que você... É difícil, né? Porque isso exige muita experiência, mas como é que um iniciante... Você vai falar aqui para essa câmera. Como é que um iniciante na área de TI, ou cara de cabelinho branco como eu, da época do COBOL, como é que a gente se atualiza ou se aprimora em qualidade de código? Sim. Conta para o nosso pessoal. Um termo legal para usar, inclusive, é o Shift Left, tá? Porque olhando a esteira de desenvolvimento, a gente está, quanto mais à esquerda a gente tiver, ou seja, planejamento, desenvolvimento, mais qualidade a gente vai ter no final do nosso produto, né? Um ponto que a gente vê bastante, hoje em dia se preocupa bastante com a stack de tecnologia, né? Com qual linguagem, com qual banco de dados eu vou trabalhar, e esquece de ir para os primórdios, né? Tipo assim, como que o meu sistema operacional funciona? No final das contas, um programa roda em cima do SO, roda em cima de uma CPU, de uma memória. Se você não sabe como isso se comporta lá dentro, não adianta que você não vai entender o que você está fazendo. Você vai fazer alguma coisa que provavelmente vai ter pouca performance ou não vai ter a performance mais eficiente. Então, assim, primeiro, volta para o básico. Tem muito desenvolvedor que não quer aprender um sistema operacional. É importante saber como o sistema operacional funciona. Muito importante. Depois, padrões de projeto, né? Design patterns, né? Tem a tradução aí que não é muito equivalente, mas design patterns, por exemplo, o Solid, que é um caso acho que todo desenvolvedor deveria conhecer, que são 5 conceitos básicos aí para qualquer desenvolvedor implementar suas aplicações, que já mitigam um monte de problema que a gente poderia ter, né? Não preciso nem explicar, o Solid, quem pesquisar Solid lá no inglês puro vai encontrar esse padrão de desenvolvimento. Mas o mais importante mesmo é o básico. A gente vê muito desenvolvedor que não conhece o sistema operacional, que fere, a gente vê inclusive aplicações recentes, né, que fere a orientação a objeto assim, gravemente. A gente vai, assim, o que afeta, por exemplo, a manutenibilidade, né? A aplicação fica muito mais difícil de ajuste ou de evolução por conta do básico não estar bem feito. Então, acho que começa com uma base muito boa, né, principalmente de sistemas operacionais de desenvolvimento, padrões de projeto e bola para frente. Aí, linguagem, a gente, por exemplo, mexe numa linguagem nova todo dia.
Se você conhece os conceitos básicos, você consegue identificar para onde você deve ir, o que você deve procurar, como você deve estudar. Até para um chat GPT da vida, se você sabe perguntar, a resposta sai mais adequada. O prompt, né? Exato. Eu ouvi um desafio aí que quem não costuma ler ou escrever terá uma grande dificuldade. Então, um dos benefícios do chat GPT é ensinar inglês ou português para o pessoal, né? Então, é muito interessante isso. Durante a minha vida, eu me defrontei com bastante situações, né? Não, nós somos de infraestrutura, para a gente não interessa a linguagem. Não, nós somos de desenvolvimento. Sistema operacional é sistema operacional, né? E aí o cara acaba desenvolvendo uma coisa para um sistema operacional e quando chega no ambiente do cliente, ele descobre que os caras estão rodando o Windows 7, porque não atualizou. E aí, como é que fica? É só compatibilidade, tá? Bom, pessoal, esse papo foi muito gostoso. A gente, às vezes, parte pensando que vai ser uma coisa extremamente complexa, né? Jargões e linguajar, mas vocês facilitaram bastante a vida da gente. A gente conseguiu entender como é que se comportam as coisas, né? O idealismo de uma coisa, o aprimoramento contínuo, tá? Então, Raul e Lô, muito obrigado. É importante frisar que eles vieram de São Paulo, da capital, aqui para São José dos Campos. E muito obrigado por prestigiar o Chama UTI e essa sementinha que vocês estão plantando, né? Que é assim que sempre as coisas funcionaram. De alta para baixa plataforma, linguagens. A gente dorme. No dia seguinte, se acorda, tem uma nova linguagem e tem uma nova IA. Que você fala, pô, mas faz 2 dias que eu comecei a aprender essa aqui, né? Então, é importante os profissionais se aprimorarem, os empreendedores e os empresários entenderem, né? Como diz um meu líder, ele diz, aliás, o melhor líder que eu tive, ele fala, primeiro você precisa conhecer. Você conhece para entender. Você entende para se comprometer e se compromete para entregar. Então, à medida que a gente vai absorvendo essas tecnologias como aliadas, a gente vai bem, tá? Então, pessoal, se despeçam do seu público. Legal, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Foi um prazer mais uma vez, né? Eu acho que a gente, como o Lô falou, né, a gente gosta muito, né, a gente é entusiasta, né, de programação, desenvolvimento, de ajudar as empresas, né, a superar os desafios delas. Então, para a gente é um prazer estar divulgando esse trabalho, esse tipo de metodologia, né, que só tem a agregar para todo mundo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade também, cara. Se precisar de alguma coisa que a gente possa tirar mais alguma dúvida, se alguém precisar, fica à vontade de procurar a gente. Perfeito. E para vocês que nos acompanharam em mais esse episódio, os meus agradecimentos pelo prestígio. Acompanhem-nos nas redes sociais, no Spotify e a pedidos também, né? Nós estamos publicando no YouTube. Tá? Obrigado pelo prestígio. Se você gostou, Chama o TI.